Boa noite. Nosso grupo vai falar sobre a mergulhia. O grupo é composto pela Graziele Oliveira, pelo João Mário, por mim, João Vitor, Marcelo Gonçalves e Rafael Araújo. A mergulhia, ela é um tipo de multiplicação vegetativa, né, ou propagação, que consiste em dobrar um ramo da planta-mãe, né, ou envergar um ramo da planta-mãe até enterrar ele no solo, né, que é mergulhar ele no solo. Por isso se dá o nome de mergulhia. Esse envergamento, ele não é feito, em algumas plantas ele não é feito do dia para a noite, porque se a planta é mais rígida, então ela vai levar mais um tempo para acontecer esse envergamento. Em algumas outras plantas ele acontece de maneira natural, né? Porque alguns frutos são bem pesados, então ele faz já um ramo da planta ter contato com o solo, então facilita o processo de mergulhia. A parte que ela é enterrada, ela ganha raiz, e aí quando ela já está enraizada, ela já pode ser separada da mãe, que aí você vai obter uma planta independente. Esse contato da região, ele estimula, esse contato da planta, né, com a região do solo, ele estimula um enraizamento. Perdão. Quando ele já está suficiente para manter a planta nova, quando esse enraizamento já pode manter a nova planta, o ramo ele é cortado da planta mãe. E uma variação desse método, né, do método de mergulhar, é a auporquia. Mas a mergulhia ainda é o melhor tipo de multiplicação artificial vegetativa. Boa noite, meu nome é Rafael Araújo e hoje eu vim falar sobre as vantagens e desvantagens da mergulhia. Uma das vantagens da mergulhia é a rapidez de produção, reprodução fiel à planta-mãe, que é uma planta clone da planta-mãe, por isso vem a reprodução fiel. Permite multiplicar plantas que não florescem por falta de adaptação, multiplicação de espécies estéreis e a precocidade das plantas obtidas. Desvantagem: transmissão de doenças, porque é diretamente ligada à planta-mãe, ou seja, se a planta-mãe estiver com doença, irá transmitir para a planta sucessora também. Instalações adequadas, alto volume de material a ser armazenado ou transportado. Um dos exemplos dos materiais a ser transportado é vaso, entre outros. Tipos de mergulhia. Eu vou começar falando sobre a no solo, que a mergulhia no solo pode ser feita de duas maneiras. Uma é quando o ramo não é de boa flexibilidade e não tem um bom manejo, faz o processo em um vaso com terra. E o outro meio é quando esse ramo é flexível e de bom manejo, que se faz o processo direto no chão. Esses ramos são chamados de mergulho e o processo de mergulhia. O primeiro método é o mergulhia simples normal. O ramo a enraizar é de preferência com menos de 1 ano de idade. Deve ser retirado suas brotações e folhas entre 10 e 60 centímetros da extremidade. E este processo se aconselha ser no início da primavera, quando as gêmeas estão dormentes. O ramo deve ser enterrado a uma profundidade de 10 a 15 centímetros, deixando em média 25 centímetros do ramo emergente, ou seja, para fora do solo. O outro método é o mergulhia simples invertida. Neste processo, ao contrário do anterior, a extremidade fica enterrada para que enraize. Se aconselha os mesmos requisitos, como ramos jovens, mas agora as gemas não podem ser dormentes para que ocorra o desenvolvimento da planta. Também recomenda-se um tutor para dar sustentabilidade ao ramo e que seja mais próximo possível da planta-mãe. Falar agora sobre a mergulhia contínua chinesa. Nessa modalidade contínua chinesa, o ramo é enterrado ao longo do seu comprimento, ficando à mostra apenas a extremidade apical. Ela é semelhante à mergulhia simples normal, com a única diferença que pode-se obter várias novas plantas de uma única espécie, dependendo do interesse e do tamanho. A mergulhia contínua serpenteada. Nessa modalidade, a colocação do ramo compreende uma alternância de entrada e saída do solo, permitindo a formação de mudas normais e invertidas.
A mergulhia tipo cepa. A mergulhia de cepa leva em conta a capacidade de enraizamento está ligada à juventude da planta. Nessa modalidade, faz uma poda pouco acima do nível do solo, para não forçar a emissão de novas brotações a partir da gema, a partir daquela gema. Que é a alporquia. A alporquia funciona da mesma forma da mergulhia, tanto que é conhecida como mergulhia aérea, né? É um processo de propagação que faz o enraizamento de um ramo que ainda está ligado à planta. É feito em ramos mais lenhosos, mais espessos. Não é possível realizar o dobramento da planta para ela entrar em contato com o solo, para realizar a mergulha convencional. Aí, no caso, é feita a alporquia, que consiste em pegar um galho mais espesso da planta, de 2 a 5 centímetros de espessura, faz uma incisão ao redor desse galho, com canivete ou uma faca. Logo após ter feito essa incisão, cobre o galho com musgo, fibra de coco, algo que retenha a umidade. Em seguida, cobre com plástico preto e amarra esse plástico sobre essa incisão. Muitas pessoas passam estimuladores de enraizamento, como o ácido indolacético, né, para facilitar, estimular mais esse enraizamento, melhorar esse processo. Após 2 ou 3 meses, de 2 a 3 meses, as raízes adventícias já são formadas, é possível vê-las saindo através do plástico, né, e aí, esse ramo é destacado, o galho é destacado da planta matriz. Após ele ser destacado, ele pode ser passado para um vaso, até essas suas raízes se desenvolverem melhor e ser possível migrar ele para o solo. Conclusão. Concluímos que a mergulhia é o método mais eficaz para a propagação das plantas estéreis ou plantas que demoram a atingir a fase de reprodução, uma vez que essas plantas que demoram a atingir a fase de reprodução, como a jabuticaba principalmente, que tem um ciclo muito, muito grande até produzir o fruto, de 15 anos, 12 a 15 anos, ao realizar a mergulhia ou a alporquia, você pega um galho já mais próximo dessa fase, faz com que ele se enraize e gera uma planta que irá produzir frutos mais precocemente.